Tá, já foi? Foi? Irmãos, a graça e a paz, tudo bem? Nós somos da Igreja da Unidade de Itaipava. Eu sou o pastor Emanuel, essa aqui é minha filha Esther. Nós vamos iniciar um culto ao Senhor e espero que você na sua casa seja abençoado e que o Senhor fale com você também através dos louvores, através da palavra, que Ele possa tocar no teu coração e você seja abençoado nessa hora. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença em nós. Nós te louvamos, Pai, por aquilo que tem feito em nossas vidas. Mas nós queremos te louvar muito mais ainda, Senhor, por aquilo que Tu és em nós. Que a Tua presença, Senhor, seja sempre constante na nossa vida, para que nós sejamos transformados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Pai. Dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua misericórdia. Fala conosco nessa noite, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Falar de Jesus e de tudo que fez é tão fácil. De sua bondade, os milagres por onde ele andou. São tantas histórias bonitas levando esperança. Mas quando estou só, quem é Jesus pra mim? Será que de tanto ouvir decorei suas falas? E vou repetindo apenas porque decorei. Mensagens de amor tão bonitas que a multidão chora. Mas quando estou só, quem é Jesus pra mim? Vou dizer, eu digo que eu era um pecador, perdido e carente do seu amor, que era frágil, eu era sem valor. Depois digo que hoje tudo mudou, mas tô mais carente do seu amor, ledo engano, preciso dele, muito mais. Não posso falar de Jesus sem saber quem ele é. Preciso entender, aprender a viver como ele vive pela fé. Eu quero falar do Jesus que conversa comigo. Me corrige e me ama. Não posso falar de Jesus sem saber quem ele é. Preciso entender, aprender a viver como ele vive pela fé. Eu quero falar do Jesus que conversa comigo, que me dá sinais, me corrige e me ama. Ele me ama e vive em mim. Ele me ama e vive em mim. Para terminar, ele me ama
és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Seu milagre? Seu milagre do Senhor? Seu milagre nessa vida? Então cante. Nunca houve noite, estou aqui. Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Amém? Oh, Jesus, bendito. Vou chegar um pouquinho a câmera mais para perto. Vê se tá bom aí, Emanuel. Amém? Eu queria te convidar a abrir a palavra. O livro de Efésios. Esse barulhinho que você está ouvindo aí é minha outra filha mais nova. Esse tá bom. Efésios, capítulo 1, versículo 18 até o 23. Efésios, do capítulo 1. Tá bom? Efésios, do capítulo 1 até... no capítulo 1, no versículo 18 até o 23. Vamos ler? Diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém? Glória a Jesus. Essa noite, irmãos, a gente
vai falar sobre uma chave que o Senhor deixou colocada para nós. Baixa um pouquinho. Só baixar. Deixou guardada dentro da sua palavra para que nós entendêssemos quem realmente nós somos, não é? A grande questão é que muitas vezes nós achamos ou pensamos, baixou demais, mano. É que a gente está aqui dando uma acertada no som aqui. Muitas vezes nós achamos, pensamos, ainda com os nossos pensamentos e o nosso entendimento carnal, não é? Na verdade, Deus, quando nos achou, né? Ou quando nos fez, Ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. E o grande problema que aconteceu foi que, um pouco depois, nós fomos enganados pela serpente e perdemos o nosso contato com Deus, não é? A palavra de Deus chega a dizer lá no início, quando o homem ainda não tinha pecado, que todas as tardes Deus descia do seu trono e ia encontrar com o homem, ia caminhar com ele pelo jardim. Olha a intimidade que era isso. Olha a intimidade que nós tínhamos antes do pecado com o Pai, né? Era uma conversa face a face. Era uma conversa como um pai tem com o filho, um do lado do outro, caminhando juntos. Deus saía do seu trono, não é? E descia até onde o homem estava, para poder se encontrar com aquele que ele criou. Essa era uma demonstração de intimidade que Deus tinha conosco. Mas devido ao pecado, né? E o pecado não foi comer a maçã, ou o fruto, né? Na Bíblia não diz que era uma maçã, mas era um fruto. O pecado foi desobedecer uma ordem de Deus. Deus havia dito para eles assim: vocês podem provar de todo essa maravilha que está diante de vocês, mas somente desse fruto vocês não vão comer, do conhecimento do bem e do mal. E Satanás, que já estava lá, caído, em forma de serpente, ele ludibriou a mulher para que ela achasse que ao comer daquele fruto ela teria o mesmo conhecimento de Deus, ou seja, ela seria como Deus. Então houve ali uma distorção, e é exatamente isso que Satanás faz conosco nos nossos dias. Ele ainda continua fazendo a mesma coisa. Ele ainda continua dizendo para mim e para você que nós podemos ser iguais a Deus em poder e grande glória. A grande questão é que Deus nos fez para sermos seus filhos e não para ocuparmos o lugar dele. Deus nos fez para ser irmãos de Jesus e não para ser maior do que o Pai. Quem que queria ser maior do que o Pai era Satanás. Ele queria ser maior do que ele, sentar no trono que era de Deus. Então, como ele não conseguia fazer isso, ele tentou deturpar e anular a criação mais maravilhosa que Deus havia feito, que somos eu e você. Diz a palavra que Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança.
e do barro criou o homem. E então soprou do seu espírito nas narinas do homem, e então ele se tornou alma vivente. O plano inicial de Deus é que nós estivéssemos ainda dessa forma. O plano inicial que Deus tinha para nós, o propósito que Deus tinha para nós, é que nós fôssemos uma família cheia de filhos iguais a Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Mas devido ao pecado nós perdemos isso. Devido ao pecado nós fomos colocados para fora do Éden. Mas Deus nunca nos esqueceu, irmãos. E Ele nunca tem esquecido de nós. A prova de que Ele nunca se esqueceu de mim e de você foi que Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz a palavra. Isaías 53 diz que sobre Ele foram colocados todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados, diz a palavra. Mas por que nós não usufruímos disso ainda? Por que muitas vezes as nossas angústias, as nossas tristezas, os nossos problemas são maiores do que a promessa que Deus já fez para nós? Por quê? Por causa do nosso distanciamento de Deus, por causa da nossa distância daquilo que era o propósito inicial de Deus. Nós nos distanciamos, e conforme foi passando o tempo, conforme foi sendo colocada uma distância maior ainda entre o homem e Deus, parece que o nosso pensamento ele foi sendo também diminuído. E nós deixamos de acreditar que nós éramos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Todas as vezes que você vai trabalhar uma libertação e há uma manifestação demoníaca, não é? Satanás faz questão de distorcer aquilo que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então a pessoa, muitas vezes, ela se contorce, muitas vezes ela fica desfigurada. E se aquela possessão demoníaca demorar por muitos anos na vida dela, pode com certeza trazer problemas físicos, trazer problemas, defeitos, debilidades. Porque Satanás tem um intuito de transformar aquilo que era para ser perfeito em algo imperfeito. Só que existe uma questão que a própria palavra diz, que o salário do pecado é a morte, né? Eu e você, quando fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, antes do pecado, fomos feitos para viver eternamente. Mas quando o pecado entrou em nós, quando nós demos lugar a Satanás, ao invés de termos vida eterna, agora nós temos o conhecimento e provamos da morte. Nós temos um fim. Isso não mudou. Para qualquer um de nós, a morte vai chegar um dia. Mas a questão é que Deus, Ele não deixou de acreditar em nossas vidas, não deixou de querer cada um de nós, não deixou de querer a sua propriedade exclusiva. E por causa disso Ele envia Jesus então, e Jesus nos dá uma nova oportunidade. Jesus, quando entra naquela cruz por nós e é crucificado por mim e por você, e verte o seu sangue por mim e por você, Ele ali abre mais uma vez a chance de nós sermos colocados no reino de Deus. Agora nós temos acesso ao Pai novamente. Agora o véu se rasgou e eu e você podemos chegar diante do Senhor, porque Ele nos enxerga através da ótica de Jesus. Agora tudo aquilo que é o nosso pecado foi lançado sobre Jesus. E agora nós podemos falar diretamente com o Pai novamente. Ele restabeleceu aquela comunicação inicial.
onde nós falávamos com Ele face a face. Qual é o grande desafio hoje em dia? É nos fazer acreditar que nós ainda temos acesso ao Pai. É nos fazer acreditar que nós ainda podemos falar com Ele todos os dias. É nos fazer acreditar que nós podemos andar com Ele todos os dias. E essa palavra que eu tenho trazido para você aqui hoje, Efésios 1:18, eu queria te dar uma chave que está escrito no versículo 22 e 23, onde ele diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas. E ele completa dizendo assim: para quem? Para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Às vezes é tão difícil da gente entender que nós, através de Cristo, nós retomamos agora a nossa posição inicial. Nós agora retomamos a mesma posição que tínhamos lá no Éden, antes do pecado. De autoridade sobre essa terra. De autoridade sobre essas coisas. A Bíblia me garante, olha, irmãos, está escrito aqui, a Bíblia é a verdade. Ele diz assim: Deus colocou todas as coisas. Ele está dizendo para nós: eu não excluí nenhuma delas. Eu simplesmente coloquei todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Tudo que você enxerga, todas as coisas físicas, todas as coisas sobrenaturais, tudo que você sente, todas as suas enfermidades, todas as riquezas, tudo, todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. E ele está dizendo aqui: e o designou, ou seja, colocou um desígnio em Jesus. E o designou como cabeça de todas as coisas. Então, tudo que existe, seja no mundo físico ou no mundo sobrenatural, todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus e todas as coisas estão sendo designadas por Jesus, mas existe um complemento aqui: designou todas as coisas para a igreja. Existe um grande problema, né? Porque todos nós sabemos que a igreja não é o templo. Todos nós sabemos que a igreja não é a parede, não é a cadeira, não é o púlpito, não é nada físico. Todos nós sabemos que igreja somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Não sabeis vós, pregamos domingo agora, né? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus, casa espiritual de Deus? Será que você não sabe disso? Por que então eu não consigo entender essa palavra? A palavra está dizendo que Deus designou Jesus como cabeça de todas as coisas para a igreja. Se eu entender quem eu sou, se eu entender que eu sou igreja, e ele completa dizendo assim: para a igreja que é o seu corpo. E ele diz: a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Não existe circunstância que Deus não pode completar na sua vida. Não existe nada que Deus não possa fazer na sua vida através de Jesus, porque Ele o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Foi para mim e para você que Jesus morreu naquela cruz, para que eu e você, quando acreditássemos que Jesus é o nosso Salvador, nós tomássemos posse de ser corpo de Cristo. E a pergunta que eu te faço nessa noite: você já viu alguma vez um corpo andar sem cabeça? Ou você já viu uma cabeça andar sem um corpo? Não. Não existe corpo sem cabeça e não existe cabeça sem corpo.
Deus sabia disso, e Deus, quando designou Jesus para ser o cabeça, Ele sabia que teria que existir um corpo, e esse corpo é chamado de igreja, que somos eu e você, a unidade do corpo de Cristo, onde cada um tem uma função, cada um tem uma atividade, cada um tem a sua importância, cada um faz a obra do Senhor, e todos juntos formam um corpo chamado corpo de Cristo. Agora, por que então, você pode estar se perguntando, por que então eu oro, peço e nada acontece? Por que então as dificuldades vêm sobre mim? Por que então as enfermidades estão chegando? Primeira resposta que eu vou te dar é que já está no texto que a gente leu. Deus não designou a mim e a você como cabeça. Deus designou a mim e a você como corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é, sim, o cabeça. E quem comanda todo o corpo é aquele que foi designado como cabeça. É ali que está o cérebro. É dali que vem o comando. É de onde está a cabeça que vem o comando para todo o resto do corpo. Então, meu irmão, minha irmã, apesar de você fazer parte do corpo de Cristo, quem comanda você chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é soberano para fazer todas as coisas. E nessa hora, quando eu digo Jesus Cristo de Nazaré, eu estou dizendo a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque são três em um. Então essa Trindade, que é colocada sobre nós como cabeça da igreja, ela tem todo o direito de fazer da igreja o que ela bem entender. E ela tem todo o direito de aplicar todos os tratamentos que ele achar necessário para fazer com que o corpo seja um corpo sadio e saudável. Ele pode sim colocar uma doença em mim e em você para que eu então possa ser moldado à vontade dele. Ele é o cabeça, ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Eu não consigo enxergar um palmo à frente do meu nariz, mas ele sabe o antes, o presente e o futuro. E ele sabe o que eu e você precisamos para sermos realmente moldados à vontade dele. Mas uma coisa eu tenho que te dizer: você só não recebe mais de Deus porque muitas vezes você não acha que você é igreja. Apesar de nós sempre dizermos, apesar de você e eu sabermos que igreja é um termo designado para aquele que faz parte do corpo de Cristo, a nossa mente foi tão maltratada, tão cauterizada durante tantos anos de religiosidade, que muitas vezes nós não conseguimos entender o que é realmente uma igreja. Muitas vezes nós achamos que igreja é um lugar físico. Muitas vezes nós achamos que aquele local onde nos reunimos é um local sobrenatural. E eu vou te dizer que não existe nada de sobrenatural naquele lugar. O que existe de sobrenatural naquele lugar é a presença do Espírito Santo de Deus. Se não fosse a presença do Espírito Santo de Deus, aquele lugar não seria nada. E da mesma forma eu te digo, se o Espírito Santo de Deus não estiver em nós, nós da mesma forma não servimos para nada. Porque se não tivermos o Espírito Santo, quando nós morrermos, nós vamos voltar para o pó, que é do lugar onde nós saímos. Mas se nós entendermos que nós somos igreja de Deus, nós somos corpo de Cristo, nós vamos entender que todas as coisas foram dadas por meio de Jesus para nós. E aí você vai entender por que é o sobrenatural que comanda o físico e não é o físico que comanda o sobrenatural. Queria deixar outros versículos com você aqui que falam exatamente disso. Nós lemos domingo, esse versículo.
1 Coríntios 3, versículo 21 ao 23 diz assim: portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida, a morte, assim como o presente ou o futuro, tudo que existe é vosso. Tudo o que existe é vosso. E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus, ministros de Deus. Você entendeu aqui o que ele está dizendo? Você não deve se orgulhar dos homens, nem do que os homens fazem, porque os homens podem falhar com você, mas Deus nunca falha. Deus nunca erra. E você não, e quando ele diz essa frase aqui, portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, ele está dizendo assim: não fica olhando para o que os outros têm, não fica olhando para o que os outros são, porque da mesma forma que esse alcançou, da mesma forma que esse conseguiu, você também pode conseguir. Ele está dizendo: porque tudo vos pertence. Mais uma vez o Senhor nos dá uma prova do seu amor. Ele está dizendo assim: por causa de Cristo Jesus, tudo vos pertence. Por que você está tão angustiado com essas coisas? Por que você está tão preocupado com o dia de amanhã? Cabe a cada dia o seu mal. Deixa o seu mal. Ele está dizendo assim: olha, seja o mundo todo, a vida, a morte, assim como o presente ou o futuro, tudo que existe é vosso. Tudo que existe é seu. Sabe, irmãos, o Senhor nos deu o mundo como presente através de Jesus. Outro versículo que diz aqui, Efésios capítulo 2, versículo 4 até o 7, diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Todas as vezes que você lê esse texto aqui, você vai entender agora onde você está sentado. A palavra de Deus nos garante que, olha, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deixa quieto. Irmãos, não sei se travou aí o vídeo. Depois, se alguém estiver vendo aí, Martinha, puder dar uma ligadinha aqui para casa para ver se travou o vídeo aí. Tá bom? Liga lá pro Marcos, pergunta se travou. 1208. Irmãos, vamos continuar aqui. Para aí então o vídeo aí. Vou começar novamente. Pegou? Fala aí, perto se eu tá voltando lá. Irmãos, nós voltamos aqui. A transmissão deu um probleminha, mas voltamos aqui agora. A gente estava falando sobre Efésios 2, 4, 7. Efésios capítulo 2, versículo 4 até o 7. Onde fala que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Certo? Então você precisa entender que quando Cristo entregou a sua vida por nós naquela cruz,
Através daquele ato, Ele nos fez assentar junto com Ele nos lugares celestiais, aonde Ele está sentado. Então, eu e você, como igreja, como corpo de Cristo, volto a dizer, como um corpo que não anda sem a cabeça, nós acompanhamos o corpo. Então, se o corpo de Cristo, se Cristo está sentado nos lugares celestiais, nós junto com Ele estamos lá no mesmo lugar. Nós estamos assentados com o Senhor. E a palavra garante que debaixo dos nossos pés estão todos os principados, potestades, hostes celestiais, hostes malignas. Estão debaixo dos nossos pés. Porque Cristo, Deus, designou Jesus, colocou debaixo dos pés dele todas as coisas e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Essa chave você precisa guardar com você. Deus designou e colocou debaixo dos pés de Jesus todas as coisas. Se nós estamos assentados com Cristo no trono do Senhor, então todas as coisas estão também debaixo dos nossos pés. Nós não tomamos posse disso porque nós não queremos. Já está debaixo dos nossos pés. Já estão debaixo dos nossos pés todas as coisas. Você entende? Todas as coisas estão debaixo dos nossos pés. O Senhor quer que você entenda isso nessa noite. O Senhor quer que você saiba que Ele pensou em você quando enviou Jesus naquela cruz. O Senhor pensou em nós. E Ele está fazendo com que eu e você entendamos isso nessa noite. Provérbios 4, 23. Está transmitindo, sim. Provérbios 4, 23. Está dizendo assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Por que muitas vezes nós não entendemos esse tipo de coisa? Primeiro, porque nós não entendemos que somos igreja. Segundo, porque muitas vezes o nosso coração, ele não está realmente dominado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz para guardarmos o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Dele procedem as saídas da vida. E quando ele diz que do nosso coração procedem as saídas da vida, ele está dizendo que procedem as coisas boas e as coisas ruins. As coisas boas e as coisas ruins. Você entende isso? Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Outro versículo ele diz assim: dai-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. O Senhor quer dominar a sua vida, quer dominar o seu coração, irmão, para que Ele possa controlar as saídas do teu coração, para que Ele possa controlar as suas emoções. E por último, o último versículo que nós vamos ler, está em Salmos 37, versículo 4, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, esse termo, muitas pessoas entendem de forma errada. Não é agradar ao Senhor, mas é agrada-te do Senhor. Quer dizer, fala de uma transformação tal que o meu coração se transformou no próprio coração de Deus em mim. E por causa disso, agora Deus pode satisfazer os desejos do meu coração, porque na verdade o meu coração se tornou igual ao dele. Enquanto o nosso coração não se tornar igual ao de Deus, enquanto os nossos desejos não se tornarem os desejos de Deus,
Ele não vai satisfazer os nossos desejos do nosso coração. Mas a partir do momento que eu me agradar daquilo que Ele se agrada, quando eu me agradar de Deus, Ele vai passar a satisfazer os desejos do meu coração. Sabe, irmãos, o segredo dessa palavra, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. O entendimento dessa palavra passa pela mudança do nosso coração. A partir do momento que eu mudo o que está aqui dentro, eu deixo de ser egoísta, eu deixo de ser soberbo, e eu agora me torno realmente discípulo de Deus, discípulo de Jesus. E o meu coração se torna um coração maleável ao molde que Cristo quer fazer em mim. O meu coração se torna igual ao dele. E quando Deus enxergar isso na sua vida, esse versículo que nós acabamos de ler, designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, vai se tornar uma realidade na sua vida. E você vai orar e você vai ser respondido. E você vai orar e você vai ser atendido. E você vai pedir as coisas ao Senhor. E o Senhor prontamente vai te dar. Que essa palavra possa entrar no seu coração hoje. Que essa palavra possa ser uma verdade na sua vida. Guarda esse versículo aí como uma chave para a sua vida. Efésios 1, 18 a 23. Principalmente o versículo 22 e 23. E depois você medita nos outros. 1 Coríntios 3, 21 e 23. Efésios 2, 4 e 7. Provérbios 4, 23. E Salmos 37, versículo 4. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Peça a Ele para fazer algo no seu coração. Peça a Ele para transformar a sua mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que o Senhor te abençoe nessa noite, que você seja abençoado. Nós somos da Igreja da Unidade de Itaipava. Nós somos servos do Deus Altíssimo, filhos de Deus, fazendo a vontade de Deus aqui nessa terra. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por aquilo que tem feito por nós. Nós te louvamos, Senhor, porque tem nos feito entender que nós não somos mais só um desconhecido, mas nós somos agora teus filhos. E como filhos, Senhor, tu tens sempre o melhor lugar para nós. Faz-nos, Senhor, lembrar disso todos os dias, Senhor. Não nos deixa esquecermos disso. Mas que nós venhamos a saber que nós somos igreja tua, Senhor, corpo de Cristo, que está ligado ao cabeça e é comandado por Ele nessa terra. Senhor, nos abençoa, Senhor, e nos faz, Senhor, prósperos em todos os sentidos, Senhor, porque nós estamos ligados à videira verdadeira que Cristo é. Que tu venhas abençoar aqueles que acompanharam o culto conosco, que as pessoas que assistiram junto conosco, Senhor, sejam abençoadas, as suas famílias sejam abençoadas e que o milagre aconteça, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Irmãos, e para a gente encerrar, eu gostaria de te pedir, se você puder, ajudar essa obra, a obra da Igreja da Unidade de Itaipava, a obra que foi levantada por Deus para esse lugar. Nós temos uma conta no Banco Itaú, e se você puder nos ajudar, eu tenho certeza que Deus vai derramar as suas bênçãos sobre a sua vida. A nossa conta é no Banco Itaú, agência 8062 e conta 21317-1, tá bom?
Se você puder também entrar na minha conta no Facebook, você vai ver que esse vídeo tem uma tarja embaixo, onde tem essas informações, também você pode pegar lá. Meu Facebook é Emanuel Paulo Claveri de Oliveira. Também você vai assistir essa mesma transmissão no YouTube da Igreja da Unidade de Itaipava, ou também no meu Instagram, Emanuel_Claveri. Que você seja abençoado e que a presença do Espírito Santo seja real na sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado por você ter assistido. Que Deus te abençoe. Graça e paz.